Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. E ainda nessa relação do Congresso com o Supremo, volta a discussão 6 anos depois da PEC da Bengala. E aí é o seguinte, a gente nem precisa se esforçar muito para saber o que está acontecendo, porque é de uma obviedade e de uma mesquinharia, de resto notória, né? Uma notória mesquinharia, porque em 2015, uma parte do Congresso Nacional, inclusive Eduardo Cunha, que presidia a Câmara naquela época, qual foi a ideia? Olha, a Dilma vai escolher mais 2 ministros do Supremo, vai indicar. Claro, o Senado vai analisar e tal, mas ela vai indicar. Porque Rosa Weber e Lewandowski vão se aposentar. Além, é bom lembrar, já teria acontecido a aposentadoria antes, é óbvio, não é? Do Celso de Mello e do Marco Aurélio Mello. Então, decidiram aumentar para 75 anos. E são 2 coisas diferentes. A ampliação do tempo de trabalho de um ministro supremo. Então, ele deixou de se aposentar compulsoriamente aos 70 anos e pôde trabalhar mais 5 anos, indo até 75. Essa ampliação é perfeita. Não tem cabimento você colocar 70 anos como idade limite para alguém trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Claramente, eles estão em condições de tomarem decisões com toda a consciência, com toda a capacidade, com todas as faculdades mentais intactas, até os 75 anos. Claro, você pode ter problemas individuais, mas isso pode acontecer aos 60, aos 50, não é? Não é necessariamente a idade que provoca dificuldades para que o trabalho seja executado. E hoje é plenamente aceitável que alguém seja ministro do Supremo pelo menos até aos 75 anos. E, sinceramente, eu não veria nenhum problema que esticassem até 80. Houve a cópia do modelo americano e lá é vitalício. Então o sujeito só sai quando falece, ou claro, se ele assim decidir, quero me aposentar, é óbvio que é um direito, ou se os colegas começam a perceber que a pessoa já não tem capacidade para fazer o trabalho, então seria uma decisão interna da Suprema Corte. Mas o que está na Constituição é cargo vitalício. O Brasil copiou o modelo de indicação, o presidente indica, o Senado aprova como representante dos estados, o que tem toda a lógica. Então são os entes federativos, por intermédio de seus representantes no Congresso, os senadores, concordando ou não, aprovando ou não uma indicação do presidente da República para certos cargos, inclusive para a principal corte. O Brasil copiou isso também, mas não quis copiar a condição vitalícia do ministro e resolveu colocar ali um limite de idade. 70 anos. Pois bem, e aí por razões políticas, porque viram que haveria a possibilidade de a Dilma indicar mais alguns, porque haveria aposentadoria lá atrás do Celso de Mello, 5 anos,
antes do que aconteceu, claro, e o Marco Aurélio 5 anos antes. Então o Celso de Mello, que foi em 20, teria sido em 15 e o Marco Aurélio em 16. Então aumentaram para 75 anos. Ou seja, a ampliação é ótima, porque de fato é óbvio que esses ministros têm condição de trabalhar, na média, no geral, a maioria, até os 75. Tranquilamente. Não há por que desperdiçar 5 anos do trabalho de alguém que foi indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Esse é um ponto. Outra coisa, o motivo. Por que fizeram isso? Fizeram por casuísmo, para tirar da Dilma, que então era presidente, a possibilidade de indicar pelo menos mais 2 nomes para o Supremo. E agora, o jogo se inverte. Quem queria manter nos 70, quer manter o limite como está, 75. E quem lutou e prevaleceu para que houvesse a ampliação para 75, agora quer reduzir para 70. Qual o motivo? Político. De novo, há um casuísmo. Se a mudança é feita, se há aprovação dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, o Bolsonaro poderia indicar 2 nomes. Um para o lugar do Lewandowski e um para o lugar da Rosa Weber. E aí é que está. Devemos discutir o limite. Alguém pode defender que seja vitalício, alguém pode defender que seja aos 75, aos 80, aos 70. Mas o que é degradante é o que move essa gente. Ou seja, quem era pela manutenção dos 70, agora quer a manutenção dos 75, para evitar que o Bolsonaro indique 2. Quem lutou e prevaleceu, ampliando para 75, agora quer reduzir para 70. Para quê? Para que o Bolsonaro possa indicar 2 nomes. Além do André Mendonça, claro. A mesquinharia, o interesse imediato, o levar vantagem, é o que move grande parte do Congresso Nacional, até ao ponto de mudarem de tempos em tempos a Constituição, porque são propostas de emenda à Constituição, para uma adaptação. E não nos espantemos se os que hoje querem 70, que daqui a 2 anos queiram a volta dos 75, e os que hoje querem 75, queiram daqui a 2 anos o retorno do limite de 70 anos. É muita mesquinharia. Tem muita gente, e olha aqui, eu já disse aqui algumas vezes, que na minha opinião, essa é a pior composição da história do Supremo. A atual composição é a pior. No entanto, essa história de vamos estabelecer um limite, um mandato, não mais a idade, mas o mandato, não interessa se o cara tem 40 anos, 50 anos ou 60 anos, vamos estabelecer um limite de tempo, um mandato. Ele fica ali aquele tempo, depois cai fora. Há um perigo embutido nessa ideia, que parece legal, né? Ah, ninguém vira dono do pedaço. Estabelecemos mandatos. É um grave erro que
que um ministro do Supremo tenha, daqui, hipoteticamente, a 2, 3 anos, de procurar um emprego. É um grave erro. Porque aqueles que poderão empregá-lo, talvez, em algum momento, acenando com o emprego futuro, precisem de um voto dele no Supremo. É um grave erro estabelecer o mandato. E não me venham com quarentena, isso não refresca nada. Até porque a quarentena só impede a oficialização. Ela não impede o vínculo real. E também, é claro, dura curtíssimo tempo. Você não vai ficar impedindo um sujeito de trabalhar ad infinitum, né? Fazer com que o ministro do Supremo tenha de olhar para o mercado de trabalho, para empresas onde ele talvez tenha de trabalhar, onde talvez ele tenha de bater a porta procurando trabalho, ou uma banca de advogados, não é o melhor caminho, não é um bom negócio. Por isso, os americanos tiveram a ideia da função ser exercida até ao fim dos dias e o sujeito só sai antes, se ele se aposentar, se ele decidir se aposentar, porque ali está quem diz para a sociedade o que a Constituição permite, o que a Constituição não permite. Eles não são eleitos, a lógica é outra, eles não vão executar, em tese, não vão legislar. A função primordial é julgar com base na Constituição. É dar a palavra final como corpo, não um juiz, mas como corpo, a palavra final do que a Constituição diz a respeito desse ou daquele assunto. Então, 5 anos, 10 anos, vai virar uma fonte de graves problemas, de decisões suspeitas, de relações promíscuas. Esse é um cargo em que a estabilidade, a permanência, a ideia de permanência, de conceito que vai... Porque a partir do momento em que um grupo de juízes toma uma decisão, ainda que saiam 2 ao longo do tempo, depois sai mais um, há a ideia de algo perene nas decisões tomadas. Claro que na prática, como vimos nesta atual composição, eles mudam de ideia, como fez o Gilmar Mendes em relação à possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ele mudou de ideia, não é? Agora, a ideia de um conceito perene que, se for modificado, será quando já houver uma mudança de 50%, 60% do colegiado. E também a sociedade terá mudado aqui e ali. Mas correr o risco de ver no Supremo Tribunal Federal aquilo que assistimos no TSE, a dança das cadeiras e dança de ideias, e dança de conceitos. No Supremo, isso é perigosíssimo. É uma opinião minha, a pior composição da história do Supremo, a atual. Mas isso não é motivo para estabelecer mandatos, isso não é motivo para encurtar permanência, e, obviamente, nunca é motivo para esse jogo mesquinho
jogado no Congresso Nacional. Aumenta para 75. E aí tira da presidente a possibilidade de indicar 2. Agora volta para 70, para que o Bolsonaro indique mais 2. Ou então, o contrário. Não, deixa em 70 para que a Dilma indique mais 2. Não, deixa em 75 para que o Bolsonaro não indique mais ninguém. Essa mesquinharia. E os caras fazem isso brincando com proposta de emenda à Constituição. É uma irresponsabilidade. E essa história de... os ministros do Supremo... Porque, claro, né? Essas frases que são lançadas assim e são facilmente aceitas. E muitas vezes são portadoras de bobagens monumentais. Os ministros do Supremo deveriam ser eleitos. Meu Deus do céu. Pelo povo. Imagine o ministro do Supremo fazendo campanha. Né? Eu sou a favor disso. Eu sou contra aquilo. Seria o pior dos mundos para a formação do Supremo. Mandato. Um risco. Um perigo. Um perigo silencioso. Mas óbvio. Que é fazer daquele sujeito que está lá por algum tempo, 5 anos, 10 anos, alguém que logo depois volta à praça. E que por isso mesmo, sem a garantia da estabilidade, será muito mais pressionável, exercendo a função de guardião da Constituição. Isso não pode acontecer. E fica claro, pela enésima vez, fica claro, como as coisas se desenvolvem no Congresso Nacional. O que move a maioria é o interesse imediato, é o ganho de hoje à noite. É a possibilidade de legislar e se beneficiar da nova legislação, da mudança na lei. Beneficiar o partido, beneficiar empresas que pagam por fora, beneficiar a si mesmo, benefícios eleitorais, beneficiar um grupo, uma ideia, não importa. Não é assim que um Congresso deve lidar com a sua função primordial de legislar, inclusive de alterar, onde é possível alterar, o texto da Constituição, o texto constitucional. E é incrível como fazem isso à luz do sol. De maneira desabrida, desassombrada. Como se fosse normal. E claro, saem colhendo assinaturas, porque não é difícil. Alguém acha que grande parte da sociedade morre de amores pelos ministros do Supremo? Ou pelo menos admira o trabalho realizado por esse ou por aquele? Quem se preocupa com esse tipo de assunto geralmente tem uma visão crítica. Pelo menos de 2, ou de 3, ou de todos. Mas tem uma visão crítica. Tem reclamações a fazer a respeito da atuação e das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então não é difícil. Você sai ali com o papel, a caneta, vamos encurtar o tempo que essa cambada fica lá. Vamos estabelecer um mandato. Muita gente vai sair assinando. Ou então, vamos reduzir para 70.
E aí o cara que quer que o Bolsonaro indique mais 2, opa, eu vou assinar. E aquele que não quer que o Bolsonaro indique mais 2, não vou assinar. Mas assinaria se fosse o Lula. Esse jogo é muito mesquinho. E é compreensível que o eleitor tenha essas reações e apoie isso ou aquilo por interesse imediato. Mas o Congresso, e como se fosse algo rotineiro. 6 anos passamos de 70 para 75. Vamos agora voltar para 70. Que isso, pô? Que irresponsabilidade é essa? Que joguinho é esse? E daqui a 3 anos, vão de novo colocar 75? Esse é o jogo, quem tiver a maioria ali, vê o que é mais conveniente na hora, que grupo sairá ganhando com uma mudança e muda. A escolha de ministro do Supremo é, se não a mais importante decisão de um presidente no Brasil, é aquela de efeito mais duradouro. É muito importante. Em qualquer lugar. E os mecanismos são diversos. Quando a gente fala o melhor para o Brasil é que não haja esse tipo de modelo de escolha ou que não haja mandato, estamos falando da realidade brasileira. Da construção histórica brasileira e do Supremo, anterior à República, por sinal. O que não dá é o oportunismo, que não é peculiaridade nacional. É humano. Como dizia o Nietzsche, demasiadamente humano. Em meio a muitas canalices que ele disse, mas essa expressão é notável, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o senhor Joe Biden e o seu partido, o Partido Democrata, tentam uma jogada suja, que é ampliar consideravelmente o número de cadeiras na Suprema Corte para mudar o equilíbrio de forças. Isso é asqueroso. Porque é claro o que está movendo o Biden. Há 2 anos, ele jamais concordaria com isso, porque aí o Trump indicaria os novos ministros, novos juízes, né? Ministros é uma invenção brasileira lá do tempo do Getúlio, né? Quando começaram a chamar os juízes da Suprema Corte de ministros. E eles não são ministros, eles são juízes. Eles não estão representando alguém. Eles não são delegados por alguém. Mas então, a sujeira que o Biden, por pressão dos jacobinos que tomaram conta do Partido Democrata, mas a sujeira que ele quer fazer é inadmissível. E só o Senado pode barrar. Tomara o Senado impeça essa aventura lá. E aqui, esse jogo bizarro de você mudar a idade 6 anos depois. Vamos retroceder? Na cara de pau. E fica assim, parece que é normal. Não, é assim, é o legislativo. Isso não é normal. Isso é anormalíssimo. É uma anomalia. É uma agressão à Constituição e, ao fim, a quem interessa, ou seja, à sociedade, ao povo. Não pode fazer esse tipo de jogo. Agora vou mudar porque vai favorecer o Bolsonaro. Agora vou mudar porque vai favorecer o Lula.
Agora vão mudar porque vai favorecer o Ciro Gomes. Que isso? Isso é coisa de republiqueta que tem dono, que tem um caudilho. O Congresso não pode se comportar assim. Então, tomara essa aventura dessa PEC fique pelo caminho, Ronald. Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Acontece vira podcast já é o Entendendo a Notícia. Basta acessar o site da Rádio Bandeirantes. Lá todo o conteúdo da Rádio Bandeirantes devidamente publicado a cada acontecimento aqui para você. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Atenção com a Hagué Bischoff, viu? Mais cedo um caminhão quebrou aí nesse pedaço e aí tá tudo parado, viu? Vou arredondar o congestionamento. Entre a região da Avenida Aricanduva